Santidade inspira santidade. Hoje vamos conhecer a história de São Francisco de Sales. O amor é a perfeição do espírito e a caridade é a perfeição do amor, dizia São Francisco de Sales. Conhecido como Santo da Amabilidade, lutou vários anos de sua vida para dominar sua ira e obteve a conversão de muitos. São Francisco de Sales nasceu no Castelo de Sales, na Saboia, no ano de 1567. Desde menino, era muito inquieto e brincalhão, tanto que sua mãe e sua ama tinham que estar constantemente vendo o que ele estava fazendo. Sua luta contra a ira foi constante. Certo dia, um calvinista visitou o castelo. O pequeno Francisco se inteirou, tomou um pau e foi brincar de correr atrás das galinhas gritando: "Fora os hereges! Não queremos hereges!" Teve como mestre o padre Diage, sacerdote muito perfeccionista em suas exigências. Esse preceptor lhe faria passar momentos amargos, mas lhe ajudaria muito em sua formação. Aos 10 anos, Francisco de Sales recebeu a primeira comunhão e confirmação, e desde esse dia comprometeu-se a visitar frequentemente o Santíssimo. Mais adiante, conseguiu que seu pai o enviasse ao Colégio do Clermont, dirigido pelos jesuítas e conhecido pela piedade e o amor à ciência. Acompanhado pelo padre Diage, Francisco se confessava e comungava cada semana. Era dedicado aos estudos, reservava um par de horas diárias aos exercícios de equitação, esgrima e dança. Muitas vezes, o sangue lhe subia à cabeça pelas brincadeiras e humilhações, mas conseguia se conter de tal maneira que muitos nem imaginavam o seu mau gênio. Entretanto, o inimigo lhe fez sentir que seria condenado ao inferno para sempre. Este pensamento o atormentava até o ponto que perdeu o apetite e já nem dormia. Então disse a Deus: "Não me interessa que me mande todos os suplícios que queira, desde que me permita seguir te amando sempre." Logo na igreja de Santo Estevão, em Paris, ajoelhado diante da imagem da Virgem Maria, pronunciou a famosa oração de São Bernardo: "Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorrem à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo." E após ter feito essa oração, Francisco recuperou a paz. Essa provação o ajudou muito a se curar do orgulho e saber compreender as pessoas em crise para assim tratá-las com bondade. Obedecendo seu pai, foi estudar direito em Pádua, tempo que aproveitou para estudar também teologia, por seu grande desejo de ser sacerdote. Aos 24 anos, obteve seu doutorado em leis e mais tarde, junto à sua família, manteve uma vida típica de jovem da nobreza. Seu pai desejava que Francisco se casasse e que obtivesse postos importantes, mas Francisco se mantinha em reserva por sua inquietação de consagrar-se ao serviço de Deus. Com a morte do decano do capítulo de Genebra, seu primo Luís de Sales, alguns conhecidos fizeram com que o Papa lhe outorgasse este cargo. O jovem santo, por outro lado,
começou a dialogar com seu pai sobre sua inquietação vocacional e pouco a pouco convenceu. Vestiu a batina no dia em que obteve a aprovação de seu pai e recebeu a ordem do sacerdócio 6 meses depois. Exercia os ministérios entre os mais necessitados com muito carinho e seus prediletos eram os de berço humilde. Entre os habitantes dos Chablais, os protestantes tinham dificultado a vida dos católicos e Francisco se ofereceu para ir até lá com permissão do bispo. A fim de tocar os corações da população, o santo começou a escrever panfletos nos quais expunha a doutrina da Igreja e refutava os calvinistas. Estes escritos, mais tarde, formariam o volume das Controvérsias. O que as pessoas mais admiravam era a paciência com que o santo vivia as dificuldades e perseguições. Francisco caiu em uma grave enfermidade e, ao recuperar a saúde, foi a Roma, onde o Papa estava. Lá, teólogos e sábios que tinham ouvido de suas qualidades fizeram-lhe perguntas difíceis de teologia. Todos ficavam maravilhados pela simplicidade, modéstia e ciência de suas respostas. O pontífice o confirmou como coadjutor de Genebra e o santo retornou à sua diocese para trabalhar com mais empenho. Quando o bispo morreu, Francisco sucedeu no governo e fixou sua residência em Annecy. Teve como discípula Santa Joana de Chantal, e do encontro destes dois santos surgiu a fundação da Congregação da Visitação, no ano de 1610. Das notas com que instruía a santa surgiu o livro Introdução à Vida Devota. Mais tarde, São Francisco de Sales o publicou, tendo sido traduzido em muitos idiomas. No ano de 1622, o Duque da Saboia convidou o santo para se reunir em Avignon. O santo bispo aceitou, pela parte francesa de sua diocese, mas arriscando muito sua saúde devido à longa viagem em pleno inverno. Deixou tudo em ordem, como se soubesse que não voltaria. Quando chegou a Avignon, as multidões se apinhavam para vê-lo e as congregações queriam que pregasse para elas. Ao regressar, São Francisco se deteve em Lyon e se hospedou na casinha do jardineiro do convento da Visitação. Atendeu as religiosas durante um mês inteiro e quando uma delas lhe pediu uma virtude para praticar, o santo escreveu: pratique a humildade. No cruel inverno, prosseguiu sua viagem pregando e administrando sacramentos, mas sua saúde ia piorando até que partiu para a casa do Pai. Sua última palavra foi o nome de Jesus. São Francisco de Sales expirou aos 56 anos, em 28 de dezembro, no ano de 1622, sendo bispo por 21 anos. No dia seguinte, a população inteira do Lyon passou pela humilde casa onde faleceu. Em 1632, abriram seu túmulo para saber como estava. Parecia que se encontrava em um aprazível sonho. Santa Joana de Chantal foi ver o corpo do santo junto às suas religiosas, e quando lhe disseram que podia se aproximar, a santa se ajoelhou, tomou a sua mão e a pôs sobre a sua cabeça para lhe pedir a bênção. Nesse momento, todas as irmãs viram que a mão do santo parecia recuperar vida e, movendo os dedos, acariciava a humilde cabeça de sua discípula. Hoje, em Annecy, as irmãs da Visitação conservam o véu que Santa Joana usava naquele dia. São Francisco de Sales foi canonizado no ano de 1665 e no ano de 1878 o Papa Pio IX o declarou doutor da Igreja. São João Bosco adotou o Santo da Amabilidade.
como patrono de sua congregação e como modelo para os serviços que os salesianos devem oferecer aos jovens. São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e comunicadores, rogai por nós.